E o próximo tema a ser abordado, os principais desafios da comunidade náutica portuária brasileira e a elaboração de uma norma atualizada. Eu convido ele, que é professor associado no CIAGA, Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, Marinha do Brasil, mestrado e doutorado pelo Programa de Engenharia Oceânica da COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em hidrodinâmica e manobrabilidade. Secretário da comissão que elaborou a segunda edição da norma ABNT-NBR 13.246. É reconhecidamente a maior autoridade nacional na área de manobrabilidade e avaliação náutico-portuária e conta com grande experiência e reconhecimento internacional. Eu convido assim o professor doutor Edson Mesquita dos Santos. Bom dia a todos. É com satisfação que retorno ao meu estado. Nasci aqui no Butantã, sempre tenho orgulho disso, nasci em casa. No século passado ainda se nascia em casa, né? E retorno à minha primeira universidade. Eu comecei a cursar a graduação em Física, bacharelado em Física aqui na Universidade de São Paulo, no século passado também. Aqui eu faço uma homenagem a todos os professores. O professor Kazuo Nishimoto não está presente, mas ele foi membro da minha banca na tese de manobrabilidade do navio em tempo real. Foi a primeira vez que tinha uma tese tratando de modelos matemáticos que seriam apropriados para avaliar a manobrabilidade de navios em portos, tá? Isso também no século passado. Agora, eu vou tratar de um assunto extremamente técnico, mas que mexe com toda a nossa economia, tá? A entrada e saída de navios nos portos, pequenas variações de calado, pequenas variações de aumento de profundidade representam milhões de dólares para a economia de um estado, para a economia de um país. Infelizmente, a nossa economia não está crescendo, então não estamos sentindo tanto impacto do aumento e saída de navios como deveríamos já estar sentindo. Mas os problemas, a realidade brasileira, ela é extremamente triste. Tá? E vamos tratar justamente desse problema, tá? E vamos começar com um problema cultural que temos no Brasil. A cultura da indústria marítima, principalmente da parte de aspectos portuários, ela é bem limitada. E eu uso, tá, um conceito do professor Alexei Nikolaevich Krylov, que é um dos pais da arquitetura moderna, arquitetura naval. Eu divido com o Freud essa paternidade, o William Freud na Inglaterra, e eu sempre uso as minhas palavras: ciência marítima sem prática é oca, sem uma teoria marinheira ela é uma fatalidade, ela é mortal. E isso também se aplica aos portos. Nós estamos tratando de um navio, nós estamos tratando de um corpo em movimento, nós estamos tratando de um local que tem uma geometria com espaço confinado, e nós temos ação de forças ambientais atuando sobre esse corpo. Bem, para tentarmos adequar a realidade brasileira com a que já existia no mundo, se procurou criar, tá? E está aqui criada a norma brasileira BNT 13246. Importante frisar, ela trata de aspectos náuticos, ok? Eu poderia colocar uma norma tratando de aspectos geotécnicos. Eu ia tratar da geomorfologia do local, da estabilidade de paredes, estabilidade de bancos, ok? Não é esse o escopo da norma, ela trata de aspectos náuticos. E ela foi fundamentada basicamente na norma PIAN, tá? Que é reconhecida internacionalmente e é recomendada pela Organização Marítima Internacional. Tá? Então, o Conselho de Segurança da ONU, através do seu órgão para a segurança da navegação, tá, internacional, recomenda a publicação PIANC. Mas ela não foi a única empregada na definição completa da norma BNT. A norma BNT é bem mais abrangente.
Ela usou como referências, por exemplo, as normas, recomendações de obras marítimas da Espanha, e também fez uso da recomendação do Ministério do Transporte do Japão, tá? São os padrões técnicos, né, usados nos portos japoneses, e fez também bastante uso de emprego nos manuais de engenharia do Exército Americano. Esses são os padrões que usamos para a definição da norma brasileira. E é importante citar é que ela é multidisciplinar. Tá? Envolve aspectos de conhecimento de meteorologistas, oceanógrafos, engenheiros navais, engenheiros civis, físicos, matemáticos, porque eu vou tratar com modelos numéricos, tem que saber onde vou truncar, onde vou arredondar um determinado fenômeno que eu quero representar, que quando eu estou tratando numericamente, eu tenho que saber exatamente o que eu estou representando. Então, o que tem de novo? Qual é a grande modificação do Bianchi, o relatório 121 de 2014, para o antigo de 1997? Eram essas principais mudanças. Era melhor entendimento da manobrabilidade do navio, que veio com a resolução 137 da IMO, que padronizou todo navio maior de 100 metros tem que ter um padrão de manobrabilidade. Então, quando o navio vai fazer a prova de mar, uma classificadora vai atestar aquele padrão de giro, zigue-zague, estabilidade direcional é atendido. Então, a padronização das manobras do navio já foi um grande avanço para melhor entendimento do navio, e isso está aplicado aqui na Bianchi. Melhor comparação do comportamento do navio em ondas, que um grande fator limitador para a folga abaixo da quilha é quanto o navio se movimenta em ondas. E aí você dizia, é meio metro, 2 metros, 1,5 metro, às vezes é 0. A gente vai ver rapidamente, se for um período curto, um navio grande não responde em rive, em movimento vertical, em rive roll e pitch, ele não vai ter movimento com período curto de onda. Período curto são as ondas geradas pelo vento local. E só aí nós temos uma grande vantagem, já temos um grande aumento de calado para os navios, tá? Em muitas áreas portuárias brasileiras. Tá? Eu tenho a possibilidade do emprego numa ferramenta computacional, emprego em simuladores, que pode ser através de modelos numéricos, mas também posso fazer análise em modelos físicos. E a inclusão importantíssima do conceito de análise e gerenciamento de risco, exatamente como é feita na aviação. Os nossos navios, nos últimos anos, têm aumentado muito. Os conteneiros, há 15 anos atrás, 12 anos atrás, aqui no Brasil nós falamos de Aliança Brasil, Aliança Europa, navios de 202 metros. Depois pularam para 240, uma hora para 280, 306, 330, agora estamos nos pós-Panamax de 366, 368, e já estamos falando no Triple E, tá? O Triple E, que dá 400 metros de comprimento. A evolução também do tamanho dos navios petroleiros, ela foi mais lenta, mais gradual, já esperávamos isso desde os anos 70. Mas, dos conteneiros principalmente, o avanço foi muito grande, e os nossos portos não estão preparados para isso. Mas nós falamos de um critério, o prático doutor Gustavo já me ajudou bastante, né, falando de eficiência dos portos. Eu vou tratar então de uma parte um dado mais técnico, que é a relação à manobrabilidade do navio. Aqui, isso aqui é um dado do Departamento de Oceano Atmosférico dos Estados Unidos, na qual ele apresenta a evolução dos calados, por exemplo. Aqui era quanto era o meu calado em relação à profundidade, aqui em meados do século XIX. Em 1955 também não tínhamos grandes variações em relação à profundidade, mas hoje, vocês veem justamente o contrário, né? O espaço vertical ocupado pelo navio em relação à cota que eu tenho de folga abaixo da quilha se inverteu. E em relação ao tamanho, a largura também aumentou, e hoje, se eu colocar aqui uma referência de 15 metros, isso que eu tenho que trabalhar, então eu não consigo mais trabalhar com a relação de 15 e 15, eu tenho que usar a janela de maré para entrar com o navio. Bem, vamos à realidade brasileira. Eu falei que a nossa realidade é triste. Marinha valida só uma das 13 obras de dragagem nos portos, do valor econômico. Agora, né, Porto de Santos reduz profundidade e limite do seu calado operacional. Limitações para a entrada de navios afetam o porto de Santos, Salvador, Itapoá e Rio Grande. Porto de Rio Grande pode ser declarado como seguro.
Dragagem termina, mas gargalo continua no Porto de Vitória. Isso a gente acompanha na imprensa direta. Queremos portos eficientes. E qual é o problema que está acontecendo aqui? É isso que eu vou discutir agora. Quais são os principais erros de planejamento e no que uma norma técnica ajuda como diretriz, como padrão para minimizar esses problemas. Primeira coisa que a função da ABNT, eu falei, ela é uma norma multidisciplinar, e alguém poderia dizer, só deveria participar da norma representantes da engenharia civil. Porque a antiga norma, a NBR 3246 de 95, ela era exclusivamente da engenharia civil. Era uma obra que só definia dimensões de geometria, sem entrar na particularidade do fator humano, e sem fazer análise de risco, sem fazer análise de simulações. Mas vamos ver o que a sociedade americana dos engenheiros civis fala quando trata do problema. No capítulo 2 desse livro, tá, que é justamente do projeto de canais de acesso e operação dele, da própria Associação Americana de Engenharia Civil, ela trata, eu preferi deixar em inglês, para podermos todos ler e acompanhar. Capítulo 2 desse livro fala, quando desenvolvendo ou melhorando um canal de acesso para navios de grande calado, tá, a segurança, a eficiência, a confiabilidade e o custo devem ser considerados. Antes de otimizar o projeto com relação ao custo, o projetista deve primeiro considerar a segurança e eficiência. Agora aqui, a segurança do projeto vai depender do tamanho e da manobrabilidade do navio. Porque eu já escutei, e muitas críticas eu não sei aonde a manobrabilidade do navio entra num projeto que vai definir o aprofundamento e o alargamento no canal. Então, vamos continuar. Tá? Então, ele fala que o tamanho, isso vai depender do tamanho, do tipo de canal, dos auxílios da navegação, dos efeitos de corrente e vento e da experiência e julgamento dos práticos. Okay? Com essa avaliação do fator humano é difícil, tá? Então, em condições de risco potencial, vamos colocar assim, devem ser eliminadas dentro do possível. Tá? Então, um ótimo projeto de um canal de acesso requer a avaliação do ambiente físico, corrente, condições ambientais, bem como do julgamento e dos fatores de segurança que dependem da resposta do prático. Esse não é o meu parecer. Esse é o parecer de uma sociedade mais conhecidas, né, da engenharia civil, que é americana e uma das mais importantes do mundo. Então, é isso que é uma parte importante de citarmos, né, o conceito da multidisciplinaridade, de todos participarem para que tenhamos um canal de acesso eficiente. Aí vocês já estão começando a entender quando um projeto é feito só por um projetista que só tem uma visão de um campo da engenharia, onde não coloca o efeito de manobrabilidade como uma dependência fundamental para um fator de segurança. Então, quais são as variáveis que estão envolvidas no projeto? Dados ambientais, navio de projeto, geometria do canal, condições operacionais, assistência de rebocadores, riscos aceitáveis e auxílio da navegação. Esses são os principais tópicos que devem ser avaliados, né? E são variáveis que podem ser modificadas. Então, vamos começar pelo primeiro. Né? Se eu tiver a primeira coisa que eu tenho que avaliar é que dados ambientais eu possuo. Precisamos de dados ambientais que sirvam não só para a área portuária, mas também que sirvam para o ecologista, que sirvam para o pessoal de geografia, que sirvam para o meteorologista, para o ambientalista. Precisamos compartilhar esses dados. Tá? Mas esses dados têm que ser confiáveis. Então eu preciso de análise de registro de medição meteorológica e hidrográfica, juntamente com levantamentos físicos atualizados no meu projeto. E isso não está disponível com os detalhes necessários para um projeto específico, muitas vezes. Os dados muitas vezes são previsões de curto prazo e às vezes não são representativos. Então, se eu vou fazer a avaliação do canal e tem poucos dados ambientais, qual é a validade do estudo que eu estou fazendo?
e alimentado. Então, os estudos numéricos, usando modelos com esses dados, vão ter uma validação limitada. Estudos numéricos devem ser verificados e validados. E é isso, eu vou deixar uma parte, o professor Tanuri vai falar, que é a verificação e a validação de um modelo. Uma nova construção pode alterar as condições ambientais de um outro cais ou terminal. Muitas vezes eu faço um projeto que só atende ao meu terminal ou ao meu cais. Esqueço que isso vai influenciar nos terminais adjacentes. Então, vamos começar com o primeiro problema. Vamos começar aqui tratando do Porto de Santos. Porto de Santos. Assoreamento do canal de Santos provoca prejuízo milionário no porto. Isso temos na imprensa agora, esse ano. Redução de calado, eu gosto de usar a Tribuna, né, um jornal bem conhecido aqui de Santos. Redução de calado causa prejuízos aos usuários do porto. Bem, vamos entender uma coisa importante. Será que no projeto, no planejamento, não foi verificado que toda vez, ele tem uma regra, uma receita, né, de bolo, vamos dizer assim, que eu trago um canal cuja profundidade de dragagem vai ser 50% maior do que a profundidade natural, eu vou ter problemas com assoreamento? Essa é uma regra. Será que ninguém pensou nisso? Será que ninguém informou ao dono do terminal, ao armador, que eu vou dragar esse canal e eu vou ter, para manter essa profundidade, tem que ter uma dragagem de manutenção? Por que não foi incluído no projeto o quanto era a estimativa de assoreamento para aquele canal, aqui de Santos? Para que o próprio dono do terminal já planejasse a sua logística. Então, a Marinha vai reduzir o calado, sim, para garantir a segurança da navegação. Okay? Um navio que ficar encalhado, travando o terminal por algumas horas ou até algum dia, tá? Vai inviabilizar todo o trânsito no canal e o prejuízo vai ser muito maior que só a diminuição de algumas centenas de contêineres que não deixam sair. Mas é fundamental, porque no planejamento não foi colocado, não foi inserido o valor de quanto aquele canal ia ser assoreado. Porque isso não foi informado às autoridades competentes. É uma dúvida. Porque isso deveria ser considerado. Aí depois o segundo item que tem é a seleção do navio de projeto. Na seleção do navio de projeto, esses 3 navios aqui, um petroleiro, um conteneiro e um granileiro, todos eles praticamente de mesmas dimensões. Se você olhar assim, só pelo diâmetro tático da curva de giro, todos eles fazem curva de giro com 3 comprimentos. O diâmetro tático é de 3 comprimentos do navio. No entanto, a manobrabilidade desses 3 navios é totalmente diferente, principalmente quando no canal de acesso. Então, não basta só analisar a geometria do navio. Então, o primeiro problema surge num projeto é definir qual a velocidade do navio. Qual a velocidade que ele vai conseguir transitar no canal de acesso. Então, é importante saber, em baixas velocidades o navio pode perder a sua controlabilidade. Eu posso fazer um projeto muito bonito, muito bem preparado. Coloquei que o navio vai ficar em baixa velocidade, tendo 6 nós. E o navio não tem controlabilidade com 6 nós, pelas condições ambientais nem pelas águas confinadas. Então eu parti de uma premissa errada, fiz todo um conjunto de cálculos e errei. Por quê? Com 6 nós eu vou aprofundar menos, mas vou ter que alargar mais no meu canal. E da outra forma também, se o navio tiver uma velocidade muito alta, às vezes ele não vai conseguir fazer curvas. Então eu tenho que planejar os trechos do canal todo, definir a sua velocidade. E as velocidades não são fáceis de serem definidas, ela depende da manobrabilidade do navio. Então, quanto menor a velocidade do navio, maior o efeito das forças ambientais. Outro dado, em muitos navios conteneiros, a velocidade de dead slow é maior do que 8 nós. Hoje, quando você recebe o pilot car, está lá, velocidade mínima, dead slow, 9 nós e meio. Aí eu fiz um planejamento para 8 nós. Ou seja, desconhecimento completo do navio e de suas características de manobrabilidade. Em muitos navios não é permitida a reversão do eixo propulsor com velocidade alta. Então eu penso assim, aqui eu tenho que reduzir a velocidade. Eu estou com 12 nós, eu vou pedir máquina toda a força atrás, o navio ele não vai responder. Ele só vai atender se responder com velocidade abaixo, digamos de 8, 6 nós. É do projeto do navio.
Em velocidades maiores que 8 nós, a eficiência dos rebocadores portuários é pequena. Os nossos rebocadores como estão hoje têm pouca eficiência com velocidade acima de 8 nós, a menos que sejam os rebocadores totalmente diferentes do que a gente utiliza hoje. Existem poucos estudos sobre o comportamento do navio em baixa velocidade. Existem poucos estudos e não existe uma padronização de como deve ser a manobrabilidade do navio em baixas velocidades. Se não tem nem baixa, não tem, pior ainda, em águas confinadas. Qual deve ser a manobrabilidade do navio? Não tem uma definição internacional sobre isso. Estudos de manobrabilidade para navios antigos não se aplicam aos navios novos. São navios totalmente diferentes. E o comportamento de um navio lá na Holanda, ou em Santos, ou em Recife, se eu fiz o comportamento de avaliação de entrada do navio em Recife, não vai valer para Santos. As condições ambientais e geofísicas são diferentes. E aqui vai um ponto básico, né? A dependência da eficácia da operação. E aí eu tenho uma dependência do fator humano, por isso que eu coloquei eficácia. Tá? Ele não é só dependente de um sistema que seja eficiente, uma máquina eficiente. Tá? Ela sempre vai ter, para atingir meu objetivo, eu tenho que passar por processos que dependem da máquina. O homem não. Ele pode bypassar isso. Então, nesse fator aqui, se eu tenho a dependência do fator humano, e eu não consigo ver, relacionando o controle do completo navio só com o sistema navio-canal, ou seja, só com o piloto automático, só com o sistema de controle, eu não consigo avaliar completamente as funções de segurança de entrada no navio no canal. Aqui, só um exemplo, são as relações de cotas que são definidas hoje, as dimensões verticais do canal de acesso, e eu vou começar agora sim, listar erros fatais em projetos, em planejamentos. O que você não deve nunca deixar, ou você nunca deve fazer. Ou olhem aqui e não repitam esse erro, porque muitos já cometeram. O primeiro deles é a autoridade marítima ou portuária não estar envolvida no projeto desde o início. O prático Gustavo acabou de falar, a autoridade portuária e até marítima, às vezes, porque você pode ter um terminal privado. E a autoridade portuária tinha que ter ciência disso. Tá? Aí, digamos, a Codesp aqui em São Paulo, a autoridade portuária. Tá? Então, você não sabe o que está acontecendo, você chega, para você está tudo certo, fez um estudo, planejou, está aqui. Não, vai começar do zero, está faltando uns itens, é um procedimento de como se fazer esse tipo de avaliação. Segundo ponto é práticos não serem consultados sobre o navio projeto e sobre o novo layout do canal. Isso é um erro, como já vimos da própria Associação Americana de Engenharia Civil. Projetistas com experiências não serem consultados. Tá? Eles devem transferir experiências e da prática adquirida em projetos e povos similares. Conversa com o projetista sênior. Okay? Outro erro, fazer uso de práticas de engenharia que não fazem uso de guias, padrões de projeto recomendados, como, por exemplo, o relatório 121 da Bianchi. Eu acho que a minha boa prática de engenharia é suficiente. Mas baseado em quê? Em que diretriz? Eu acho. Não levar em conta a segurança, o movimento do navio e sua manobrabilidade. Os movimentos verticais do navio podem ser fortemente influenciados pela razão de profundidade, tipo de fundo e ondas. Não realizar um estudo hidrodinâmico específico para avaliar as condições de entrada no navio do canal quando existirem condições críticas ambientais. Isso aqui é fundamental até para quem você tem empresa, você está com o seu terminal, você conseguir definir uma logística. Eu sei que nesse período do ano o navio pode não operar. Eu já crio janelas, eu vou ficar 3, 5% do ano não operacional. Não efetuar estudos para uma provável dragagem de manutenção, que pode, inclusive, tornar o projeto impraticável sob o ponto de vista econômico. Esse é um ponto, é um erro. Você não considerar o assoreamento, não fizer nenhuma análise para fins de quanto vai assorear por ano, e, às vezes por mês. Aqui em Santos a taxa de assoreamento está 10 centímetros no mês. 10 centímetros no mês. Em 10 meses nós temos 1 metro a menos de calado. Não realização de estudos sobre o tipo de sedimento de fundo e remoção desses sedimentos. Isso pode levar impacto ambiental diverso para a vida marinha e seu habitat. Tá? Então você tem um projeto bonito que não passa depois no ambiental. Não efetuar estudos geotécnicos sobre a estabilização das margens. Não basta só definir a bacia de evolução, tem que ter tanto de comprimento. Isso a BNT não aborda. Aí entra a engenharia civil. Olha, eu não consigo fazer uma bacia de evolução com essa dimensão que você me coloca, porque a margem para a estabilização vai afetar até a dimensão, a estrutura do pier que está próximo.
Não efetuar estudos sobre inclinação lateral, que o navio pode adquirir, é a banda que o navio adquire, ok? Que hoje até um valor maior do que o Scott, quando trabalhando com navios conteneiros e passageiros. Isso pode ser muito mais crítico do que o próprio fator Scott. Agora, com relação às dimensões larguras, tá? As dimensões horizontais são as larguras em trechos, em retos, em curvas, diâmetro da circulação, distância para parar o navio, espaço para mandar o navio e raio do fundeador. Bem, quando a gente olha isso aqui, tá? A presença geral, eu só quero entrar em detalhes dos erros fatais quando analisando isso aqui. Tá? Faz o projeto, mas não cometa esses erros que eu vou listar. Quais são as diretrizes básicas? Vou começar por aqui. O layout do canal deve ser o mais reto possível. Uma grande curva é preferível a uma sequência de curvas pequenas. O canal deve estar o mais alinhado possível com as correntes prevalecentes. O ponto de não retorno do navio, que às vezes não é levado em conta, deve estar o mais próximo possível de entrar no canal. É aquela condição: daqui eu não posso prosseguir com a manobra, eu tenho que voltar. Isso tem um planejamento que tem que ser recomendado. É a resolução A960 da INPE, trata sobre isso. Deve existir um espaço para a redução de velocidade do navio e sua parada. E a área de fundeio não deve interferir com o canal de navegação. E deve existir condições seguras para manter o navio parado com segurança. Bem, existem na BNT recomendadas 13 fatores que devem ser considerados. E os erros fatais. Erros fatais, vou começar. Seleção errada da velocidade do navio. É o primeiro. Porque todos esses fatores começam fundamentalmente a partir da definição da velocidade do navio. Tá? Então, se eu selecionei errado a velocidade do navio, acabou o projeto. E a velocidade do navio depende. Tem dependência direta com a manobrabilidade dele. Tá? Não existem diretrizes que venham a garantir que o navio seja manobrável em uma velocidade pré-determinada em um canal restrito e sob a ação de forças ventrais, principalmente em trechos e curvos. Considerar como o navio de projeto apenas o navio na condição de calado máximo. Aí você faz a condição de calado máximo, mas esquece que quando ele estiver na condição leve, ele vai adquirir uma deriva com vento, por exemplo, maior, e a largura virtual do navio vai ser maior. Ali passou para o navio profundo, e o navio leve não consegue ter condições de segurança de entrar no canal ou sair dele. Não levar em consideração o de abatimento, que eu acabei de falar. Alargar o canal de acesso em curvas a um outro ponto pode afetar o campo de correntes, que pode levar o navio a ter problemas de governo. Trechos em curvas tendem a gerar acúmulos de sedimentos, tá? Que podem inviabilizar a entrada do navio. E, quando eu faço um projeto conceitual, não vejo às vezes nada disso. Acreditar que nos trechos do canal, que rebocadores são a solução. Não, deixa que o rebocador resolve. Eu escuto isso muitas vezes, coloca mais um rebocador. Esse é um grande erro, né? O rebocador, eles são poderosos atuadores, mas a estratégia adotada pelo prático comandante do navio é muito mais importante. Não levar em conta as distâncias de parada. Às vezes você termina o canal de acesso, já está logo em cima para ser prevenção. Aí, poxa, e como o navio vai parar? Não levar em conta uma área de escape ou fuga em canais muito longos. Cara, eu faço um canal dragado e se acontecer um problema na máquina ou no navio, qual a área de escape para ele? Você não cria nenhuma área de escape. Esses são os principais erros no planejamento do horizontal. Simuladores. Vou tratar rapidamente, mas o professor Fabrício vai tratar sobre simuladores. Tá? Quando eu falo aqui em simuladores, eu estou falando de simuladores gerais, tanto modelo físico como numérico. Tá? O primeiro simulador aqui que eu vou usar é para análise. Por acaso, os modelos como o professor Rosman está aqui, modelos conceituados, tipo o CIS Bahia, tá? O Mike 21, o Delphi 3D, vamos usar programas de simulação que venham a dar resultados, que sejam verificados e validados, mas para que eu tenha esses resultados validados, e eu preciso de um software confiável, eu preciso de medições confiáveis. Tem os simuladores de manobrabilidade do navio, e eu vou incluir a experiência e habilidade humana para melhorar e otimizar meu projeto. Tem os simuladores para fazer análise de tráfego, e tem ferramentas de análise e gerenciamento de risco, Monte Carlo e outros mais. Por que simuladores? Vamos colocar aqui um país pobre, você fala assim, um país muito pobre, tá? Estados Unidos. Tá? O que pensa esse país? Eu falo pobre de brincadeira aqui, eu estou colocando bem aqui,
O que temos lá do Exército? Quem faz o estudo de alargamento e aprofundamento de um canal nos Estados Unidos é o Exército Americano, há mais de 150 anos. Então, os projetos são feitos pelo governo federal. Então, para garantir a segurança da navegação, quando utilizando o quê? Recursos, benefícios do dinheiro federal, tá, usados na dragagem e os rejeitos da dragagem, o Exército Americano, ele exige o quê? Estudos e simuladores de navegação. Okay? O projeto nos Estados Unidos no canal de acesso, ele não tem como passar só para o conceitual. Ele é necessário que tenha estudo em simuladores. Não sei se o simulador é importante ou não. Ele é importante. Senão esse país pobre, né, não colocaria isso aqui como referência. Então, principais contribuições dos simuladores são definir condições ambientais que impedem a navegação segura em áreas críticas de manobra, ou seja, aqui nessa condição ambiental, vento de 30 nós, sempre encare, o risco é grande, não vamos passar. Vamos aproveitar essa janela de maré, vamos aproveitar essa janela de corrente. Okay? Eu vou criar procedimentos operacionais para um navio projeto que melhore sua navegação nas vias de acesso. Vou apresentar características de manobra que são necessárias para que o navio projeto navegue com segurança. Vou definir um nível de navegação segura e aceitável. E vou apresentar outras condições de limitação de navegação para interação com outros navios. Importante, né? Meu projeto, faço um projeto muito bonito e esqueço que o meu navio vai interagir com outro. Ok? Todo o meu planejamento foi para um navio só, um navio de projeto. Como ele vai interagir com os navios que estão amarrados? Como ele vai interagir com o navio que ele vai cruzar ou ultrapassar o canal? Como ele vai interagir com os rebocadores? Definir procedimentos de emergência devido a falhas no navio nos rebocadores. Dimensionar as bacias de evolução e áreas de manobra em relação à sua forma, profundidade e ambiente ideais de trabalho. Determinar procedimentos de manobra durante a parada. Determinar os procedimentos de manobra durante o fundo e atracação e atracação. Agora, vamos aos erros fatais. Não cometam. O ponto básico que eu quero colocar nessa palestra, apresentação, são erros comumente vistos em projetos, em planejamentos. Primeiro deles, o uso de modelo matemático inadequado para definir a manobrabilidade do navio em áreas confinadas. Outro, o uso de modelo matemático na manobrabilidade do navio apropriado, mas com o modelo do navio de projeto sem verificação. Ou seja, os coeficientes, o modelo matemático é perfeito, mas os coeficientes que eu estou colocando para aquele navio não foram verificados. Os coeficientes hidrodinâmicos definem leme, propulsão e casco. O uso do modelo matemático é adequado, tá? Mas ele não tem validação. Qual a referência que eu usei para verificar esse modelo? Outro, aí é um dado fundamental. Posso ter um navio perfeito de projeto simulado, mas eu tenho inexatidão dos dados ambientais. Por exemplo, corrente, maré, vento e principalmente batimetria. Se a batimetria estiver errada, todos os dados que eu usei para definir corrente estão errados, principalmente correntes. Então, todo estudo que eu possa ter feito, ele é limitado. Não vou dizer que tudo vai ser desaproveitado, tá? Mas o estudo é limitado. Então, esse fator aqui é fundamental. Eu preciso de dados ambientais exatos, fundamentados numa batimetria correta. É por isso que a Marinha, quando faz, vai fazer um controle justamente das condições batimétricas, que é a condição de contorno. Se a condição de contorno está errada, os meus resultados de simulação estão errados. E se eu coloquei um navio para manobrar num ambiente inexato, os resultados são, no mínimo, desconfiáveis. O planejamento de estudo orientado sem a presença de práticos locais. Eu digo práticos locais, que conhecem o comportamento do navio na área. E aí não adianta eu pegar um prático da Holanda e dizer como ele manobra no navio. Uma manobra no navio aqui em Santos, por exemplo. Outro erro fatal, planejamento de estudo orientado sem a presença de comandantes de rebocadores quando operando com rebocadores. Eu vou dizer que o rebocador faz ou opera de uma determinada forma que nunca ele teria condições de operar. Não levar em consideração a necessidade de identificar qualquer evento ou condição potencial que possa evitar a entrada e saída do navio. Esse caso aqui é análise de risco. Não fazer análise de risco. Teu projeto não tem análise de risco, vai ser igualzinho aquele projeto da ciclovia lá no Rio de Janeiro. Será que ninguém avaliou que existiam ondas de swell? Não levar em consideração a gestão de risco.
A gestão de risco, quando tivermos o swell, por exemplo, lá, tem que fazer uma amarração correta da ponte, mas mesmo assim tem que fechar a ciclovia, porque vão ter pessoas passando mais amarrado que esteja a ciclovia. Então, a análise e gestão de risco são elementos fundamentais no planejamento portuário. Agora vamos colocar o relatório 121 em relação à autoridade marítima. Tá? A autoridade marítima, representada pela diretoria de Portos e Costas, vão ter uma palestra aqui do comandante Átila, tá? Já está aplicando o relatório 121, é só vocês abrirem no momento. Tá? Como diretriz para novos grandes navios que desejam adentrar os canais existentes, novos projetos de canais de acesso e modificações nas vias de canais de acesso. Por que disso? Essa iniciativa procura garantir padrões internacionais de segurança em nossos portos. Ok? Então, se eu estou com a Maersk, se eu estou com uma outra armadura, do Sul, ou o que for, essa empresa, o comandante sabe, olha, ali atende o padrão Bianchi. É bem diferente. Como eu vou me comportar em relação a risco, o comandante vai se sentir satisfeito em relação à entrada desse navio, principalmente se ele nunca entrou em Santos, ou o que for. Aí um cuidado importante. As boas práticas de engenharia são sempre bem-vindas, desde que sejam apoiadas por regulamentos internacionalmente reconhecidos, como, por exemplo, a Bianchi 121. A BNT ela não é restritiva, se você quiser usar outro projeto, pode usar, desde que você prove que esse projeto é seguro. Isso é importante. Em nenhum momento a BNT diz tem que seguir isso, não é uma diretriz. Tá? Agora, essa diretriz está usando esses parâmetros que eu estou citando para evitarmos esses erros fatais que levam aquelas consequências de notícias que estamos encontrando nos jornais no dia de hoje. E, senhores, eu deixo isso aqui como exemplo. Isso aqui, em 2007, foi um congresso que teve na Virgínia sobre o desenvolvimento de canais, os desafios de desenvolvimento em canais. Lá nos Estados Unidos, o estudo para o desenvolvimento dos canais da costa oeste americana, né, os canais estão sob jurisdição federal. Eu deixando em inglês aqui para todos lerem. O aprofundamento, o alargamento nos Estados Unidos demora no mínimo quanto? Isso que eu quero que vocês vejam. 10 anos. Tem que ser um projeto de médio e longo prazo. Os nossos projetos no Brasil estão sempre para ontem. Não temos dados ambientais corretos, não temos um navio projetado de forma correta, não temos análise de risco. Resultados. Esses transtornos econômicos que estão tendo nos portos. E é claro que a parte ambiental ela vai potencialmente ainda atrasar ainda mais esse processo. Tá? Agora, e depois ainda vou ter que sair atrás nos Estados Unidos e conseguir recursos federais, tipo no BNDES, para conseguir o dinheiro de financiamento. A dragagem é cara, e a dragagem normalmente está sendo passada para o governo. Tá? A dragagem fica por conta do governo. Poucos são os grandes draguistas aqui, tipo a Vale do Rio Doce. A Vale sim draga por conta dela. Conclusão que eu quero deixar com os senhores. Planejamento de vias navegáveis são um processo de avaliação contínua e precisam de realimentação técnica multidisciplinar, que inclui incorporação de metodologias objetivas. Okay? Esse é um ponto básico. Todos têm que trabalhar em conjunto. Não é só o prático, não é só o engenheiro civil, não é só o engenheiro naval, não só a autoridade determinando uma norma, um fator de segurança. Se você não tem fator de segurança, vamos usar um fator de segurança máximo. Se você não tem análise de risco, se você não tem uma gestão de risco, então o fator de segurança vai ser o maior. Precisamos, sim, de um padrão técnico e precisamos criar a cultura de porto no Brasil. Na Europa, por acaso, quando você fala em Porto de Roterdã, era um estado-porto. Não é uma cidade-porto. Antigamente era um estado-porto. Amsterdã era um estado-porto. Então, quando você fala assim, tataravô trabalhava no porto. É uma sequência de trabalhadores portuários. Então, tem uma cultura que todo mundo vive em função do porto. Não temos essa cultura no Brasil. Precisamos criar essa cultura. E precisamos criar metodologias, práticas que incorporem uma reabilitação técnica multidisciplinar para tratar do assunto. Uma orientação fundamental que não deve ser esquecida no planejamento portuário é a compreensão de que a interação entre a manobra do navio e a geometria do canal é a base para melhorar a navegação e gerenciamento da via manobrável. Se eu entender como é a manobrabilidade daquele navio, eu vou poder administrar
riscos e definir se o navio pode, então, atuar dentro de uma determinada geometria, uma condição de controle do locomotor. O novo padrão brasileiro para o planejamento portuário em relação a aspectos náuticos e não a aspectos geotécnicos segue esses princípios e tem a honra de contribuir como ferramenta de apoio para auxiliar autoridades, engenheiros e operadores, seguindo o lema, que aí é o fundamental desde que a diretoria de Portos Cósmicos foi criada: mares e rios seguros e limpos. Obrigado, senhor.